O milagre de Henrique, quando a fé venceu a síndrome de Churg-Strauss. Henrique era um homem de 38 anos, pai de 2 filhos pequenos, que sempre havia sido saudável e trabalhador. Morava em uma cidade do interior de São Paulo, onde cuidava de uma pequena oficina mecânica que sustenta sua família. Até que, em meados de 2021, tudo começou a mudar. Primeiro, foi uma fraqueza estranha nas pernas, como se seus músculos estivessem se recusando a obedecer. Depois, vieram as dores nas articulações, tão intensas que o faziam acordar à noite. Os médicos demoraram a descobrir o que era. Exames e mais exames, até que um reumatologista, após uma biópsia, deu o diagnóstico: síndrome de Churg-Strauss, uma doença autoimune rara que afeta os vasos sanguíneos e pode levar a complicações graves nos pulmões, coração e rins. O tratamento seria agressivo, corticoides em altas doses, imunossupressores e, mesmo assim, não havia garantias. Doutor, eu vou ficar bom? Henrique perguntou, com a voz trêmula. Vamos fazer tudo o que pudermos, mas é uma doença imprevisível. Alguns pacientes respondem bem, outros, não. Foi a resposta fria que recebeu. As palavras do médico ecoaram em sua mente como uma sentença. Ele via sua esposa, Ana, chorando em silêncio enquanto arrumava a casa, e seus filhos, Pedro e Lucas, brincando sem entender por que o pai já não os carregava no colo como antes. A oficina, que era seu orgulho, começou a ficar vazia, pois Henrique não tinha mais forças para trabalhar. As contas se acumulavam, e a desesperança crescia. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e sorriso sereno, o abordou depois de ver Ana saindo do mercado com os olhos inchados. Filha, por que vocês não vão na congregação? Lá tem gente que ora, e Deus ouve. Disse ela, com uma convicção que Henrique nunca havia visto. Obrigado, Dona Maria, mas eu não sou de igreja, respondeu Ana, envergonhada. Não precisa ser. Basta ter fé. Domingo, às 10 horas. É na Rua das Flores, número 24. Não custava nada tentar. Henrique, que nunca havia pisado em uma igreja, relutou. Mas quando a dor o acordou mais uma vez às 3 da manhã, suando e com falta de ar, ele olhou para Ana, que orava baixinho ao seu lado, e decidiu: vou tentar. O primeiro culto na congregação cristã no Brasil. No domingo seguinte, Henrique e Ana entraram na pequena sala de reuniões da CCB. Não havia luxo, paredes simples, bancos de madeira, irmãos e irmãs vestidos com modéstia, alguns de ternos escuros, outras com vestidos longos e lenços na cabeça. Não havia banda, nem telão, nem palmas. Apenas um ancião, irmão João, de voz firme mas gentil, dirigindo o culto. Os hinos foram cantados à capela, vozes unidas em harmonia, como se cada nota fosse uma oração. Henrique não conhecia as letras, mas sentia algo diferente ali. Quando chegou a hora dos testemunhos, irmãos se levantaram e contaram como Deus os havia livrado de doenças, dívidas, vícios. Um homem falou de um tumor que desapareceu. Uma senhora contou como seu filho, dado como morto pelos médicos, acordou depois que os irmãos oraram sobre ele. Henrique sentiu os olhos ardendo. Será que Deus poderia fazer algo por mim também? Na hora da oração, o ancião pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse. Henrique hesitou, mas Ana segurou sua mão e sussurrou: Levanta, meu amor. Deus está aqui. Ele se pôs de pé, trêmulo. Irmãos se aproximaram, põem as mãos em seus ombros e começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou ensaiadas, mas clamores sinceros. Senhor, tem misericórdia deste irmão. Pai, fortalece Henrique, como fortaleceste a Davi. Jesus, tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Henrique sentiu uma paz que não entendia. Quando o culto terminou, o ancião João se aproximou. Irmão, você vai continuar vindo? A fé não é como um remédio que se toma uma vez. É como uma semente, precisa ser regada. Eu vou voltar, sim, respondeu Henrique, com a voz grossa. A fé que cresceu entre hinos e orações. Nas semanas seguintes, Henrique e Ana não faltaram a nenhuma reunião. Mesmo nos dias em que a dor era insuportável, ele ia, às vezes apoiado em Ana ou em um dos irmãos. Aprendeu os hinos de cor: Jesus, meu Salvador, a ti me entrego se tornou sua oração constante.
na Santa Ceia, quando partilhava do pão e do vinho, sentia que Cristo estava ali, não como uma ideia distante, mas como um amigo próximo. Um dia, depois do culto, o irmão Paulo, um homem simples que trabalhava como pedreiro, lhe disse: Henrique, você já foi batizado? Não, irmão. Nunca tive oportunidade. A Bíblia diz que o batismo é para a remissão dos pecados. E também é um ato de fé. Quando você desce às águas, está dizendo: Senhor, eu confio em ti, mesmo que não veja a saída. Henrique pensou naquilo. No domingo seguinte, depois do culto, ele se apresentou ao ancião. Eu quero ser batizado. Tem certeza, filho? Não é por obrigação, mas por convicção. Tenho. Eu creio que Jesus pode me curar. Naquele mesmo dia, na presença dos irmãos, Henrique desceu as águas de um tanque simples, atrás da igreja. Quando emergiu, sentiu algo diferente, não uma cura instantânea, mas uma certeza: Deus estava com ele. O milagre que os médicos não explicaram. As semanas passaram. Henrique continuava tomando os remédios, mas algo estava mudando. As dores diminuíram. A fraqueza nas pernas já não era tão intensa. Os exames, que antes mostravam inflamação alta, começaram a apresentar melhora. Um dia, o reumatologista o olhou espantado. Henrique, seus marcadores estão quase normais. Isso não é comum nesta doença. O que você está fazendo diferente? Eu estou orando, doutor. E os irmãos da minha igreja também oram por mim. O médico, cético, balançou a cabeça. Bem, continue fazendo o que está fazendo. Mas o maior milagre não foi apenas físico. Henrique, que antes era impaciente e amargurado, agora sorria mais. Passou a ajudar outros doentes na igreja, levando-os aos cultos, orando por eles. Sua oficina, que quase faliu, começou a prosperar novamente, não por sorte, mas porque ele trabalhou com honestidade e gratidão. Um ano depois do diagnóstico, Henrique voltou ao médico para um check-up. Os exames não mostravam mais sinais ativos da doença. Isso é incomum, admitiu o médico. Pode ser remissão espontânea, mas... Não foi espontâneo, doutor, interrompeu Henrique, sorrindo. Foi Deus. A lição que ficou. Hoje, Henrique está de pé, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele e Ana foram batizados nas águas, e seus filhos, Pedro e Lucas, agora cantam os hinos da CCB com vozinha doce. Toda vez que Henrique testemunha na igreja, ele diz a mesma coisa. Irmãos, eu aprendi que a fé não é esperar que Deus faça tudo sozinho. É confiar nele enquanto fazemos a nossa parte. Os médicos trataram, os remédios ajudaram, mas foi a mão de Deus que me levantou. E Ele pode fazer o mesmo por vocês. Na congregação cristã no Brasil, não há espetáculo, não há promessas vazias. Há pessoas simples, que creem em um Deus simples, que opera milagres não com barulho, mas com fé, obediência e amor. E Henrique é uma prova viva disso. A vida de Henrique e Ana mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era uma casa cheia de medo e incerteza, agora se tornou um lar de paz e gratidão. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, Henrique se ajoelha com a família para agradecer a Deus por mais um dia de vida. Ana, que antes chorava escondido no banheiro, agora lidera as orações com uma voz firme e cheia de esperança. Os médicos ficaram impressionados com a recuperação de Henrique. Em uma das consultas de acompanhamento, o mesmo doutor que havia dado o diagnóstico sombrio olhou para os exames atualizados e balançou a cabeça, incrédulo. Isso não tem explicação médica, admitiu, com os olhos brilhando. O tumor simplesmente regrediu de uma forma que nunca vi em toda a minha carreira. Henrique sorriu e, sem hesitar, respondeu: Doutor, a explicação está além da medicina. Está em Deus. A notícia do milagre se espalhou pela vizinhança, e muitas pessoas que antes só falavam mal da fé começaram a questionar. Alguns, movidos pela curiosidade, foram até a congregação cristã no Brasil para ver com os próprios olhos. Entre eles estava o Sr. Antônio, um homem cético que morava na mesma rua. Ele tinha ouvido falar da história de Henrique, certo dia, resolveu entrar na igreja só para dar uma olhada. Naquele domingo, o irmão que pregava falou justamente sobre a fé que vence o impossível.
Quando terminou o culto, o Sr. Antônio se aproximou de Henrique, que estava na porta cumprimentando os irmãos. Então é verdade mesmo, hein? Perguntou, com um tom entre desconfiado e admirado. Você estava mesmo à beira da morte? Henrique assentiu, sem dramatizar. Estava. Mas Deus me deu uma segunda chance. E não foi só para mim, não. Foi para que outras pessoas também pudessem conhecer o poder dele. O Sr. Antônio ficou calado por um instante, como se pesasse cada palavra. Depois, com a voz um pouco trêmula, confessou. Eu nunca acreditei muito nessas coisas, mas acho que preciso repensar. Henrique colocou a mão no ombro dele, com um gesto fraterno. Não é sobre acreditar em coisas, irmão. É sobre acreditar em Deus. E ele não desilude quem o busca de coração. Dias depois, o Sr. Antônio voltou à igreja. Dessa vez, não como visitante, mas como alguém em busca de respostas. E assim, pouco a pouco, mais uma vida começou a ser transformada. A história de Henrique não parou por aí. Ele e Ana se tornaram pilares na congregação local. Henrique, que antes mal conseguia segurar uma Bíblia de tão fraco, agora ajuda a distribuir folhetos evangelísticos e visita os doentes no hospital, levando não só palavras de ânimo, mas também o testemunho vivo de que Deus ainda opera milagres. Ana, por sua vez, passou a participar do coral da igreja. Sua voz, antes abafada pelo choro, agora se une às outras irmãs para louvar a Deus com alegria. As pessoas que a conheciam antes não acreditavam na mudança. Como você consegue cantar assim, depois de tudo que passou? Perguntava uma amiga de longa data. Ela respondia com um sorriso sereno. Porque agora eu canto com gratidão, não com medo. Deus me ensinou que até nas piores tempestades, Ele está no barco conosco. Os filhos, Pedro e Lucas, cresceram vendo o poder da oração em ação. Pedro, o mais velho, certa vez perguntou ao pai: Pai, por que Deus curou o Senhor e não cura todo mundo? Henrique se ajoelhou na frente do filho, olhando nos seus olhos com carinho. Filho, Deus sabe o que é melhor para cada um. Às vezes a cura vem aqui nesta vida, outras vezes, Ele nos chama para estar com Ele. Mas uma coisa eu sei, Deus nunca abandona quem confia nele. E o maior milagre não é só o corpo sarar, mas a alma se aproximar dele. A família de Henrique se tornou um farol na comunidade. Pessoas de todas as idades passavam por sua casa não só para pedir oração, mas para ouvir a história que lhes dava esperança. E Henrique, humildemente, sempre repetia: Não fui eu que fiz nada. Foi Deus. Eu só acreditei e obedeci. Hoje, anos depois daquele dia em que o médico deu a notícia que abalou suas vidas, Henrique e Ana olham para trás e veem não uma tragédia, mas um marco da fidelidade de Deus. Eles não têm dúvidas: se Deus fez isso por eles, pode fazer por qualquer um que o buscar com sinceridade. E assim, na simplicidade de uma igreja sem altares chamativos ou discursos vazios, o milagre de Henrique continua ecoando, não como uma lenda, mas como uma prova de que, onde a fé é verdadeira, Deus age. Não com estrondo, não com espetáculo, mas com um amor que transforma corações e reescreve histórias. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados apenas nos púlpitos. Eles são vividos, dia após dia, por pessoas comuns que descobrem que, quando Deus está no comando, até o impossível se torna possível. A vida de Henrique e Ana mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era um futuro incerto, marcado por medos e lágrimas, se transformou em um testemunho vivo do poder de Deus. Henrique, que antes mal conseguia se levantar da cama, hoje caminha com firmeza, não apenas com os pés, mas com uma fé inabalável. Os exames que antes mostravam um quadro sem esperança agora não revelam nem sequer vestígios da doença que quase o levou. Os médicos, surpresos, chamam de a remissão inexplicável. Mas Henrique e Ana sabem a verdade: foi a mão de Deus que o sustentou. Todos os domingos, eles estão lá, na congregação, não mais como pessoas quebrantadas, mas como servos gratos. Henrique, que antes ouvia os hinos com lágrimas nos olhos, agora os canta com voz firme, como quem sabe que cada palavra é uma promessa cumprida. Ana, que já teve noites em claro chorando ao lado do marido, hoje sorri ao ver outras irmãs passando pelas mesmas lutas e pode dizer com convicção: Deus não desampara. Ele ouve, sim, e age no tempo certo.
E não foi só a saúde de Henrique que mudou. O milagre tocou a família inteira. Seu filho mais velho, que antes vivia afastado da igreja, hoje serve como diácono, com o coração cheio de propósito. A filha mais nova, que tinha dúvidas sobre a fé, agora participa dos cultos com um brilho nos olhos, como quem descobriu que Deus não é uma ideia distante, mas um pai que ouve e responde. Os vizinhos, que antes olhavam com pena para aquela família, agora perguntam: como foi que aconteceu? E Henrique, com humildade, sempre responde: não foi medicina, não foi sorte. Foi Deus. E Ele pode fazer por você também. Muitas daquelas pessoas, movidas pela curiosidade, começaram a frequentar a igreja. Alguns, só para ver de perto. Outros, porque sentiram algo diferente naquele lugar simples, onde não há holofotes, nem promessas vazias, mas uma fé que não depende de emoções passageiras, e sim da palavra que não volta vazia. Um dia, uma senhora chamada Maria, que morava na mesma rua, chegou até Ana com os olhos cheios d'água. Seu marido estava com um problema grave no coração, e os médicos tinham dito que só um transplante poderia salvá-lo. Eu ouvi falar do que aconteceu com o Henrique, ela disse, segurando a mão de Ana com força. Será que Deus pode fazer isso por nós também? Ana não hesitou. Abraçou-a e disse: vem comigo. Vamos orar. E assim, na mesma igreja onde Henrique recebeu sua cura, Maria e seu marido começaram a buscar a Deus com sinceridade. Não foi rápido. Não foi fácil. Mas, semanas depois, em um novo exame, os médicos ficaram estarrecidos. O coração do marido de Maria, que antes estava quase parando, havia se recuperado de maneira que nem eles conseguiram explicar. É como se o órgão tivesse se regenerado, disseram. Maria chorou ao contar para Ana: Deus fez por nós o que fez por vocês. Ele é fiel. Histórias como essas não são raras na congregação cristã no Brasil. Não são contadas como fofocas ou exageros, mas como provas de que, quando alguém se entrega de verdade, Deus age. Não da maneira que a gente imagina, nem sempre no tempo que a gente quer, mas sempre do jeito certo. Porque Ele conhece cada lágrima, cada dor, cada pedido feito em silêncio. Henrique e Ana aprenderam que milagre não é só a cura do corpo. É a paz que invade o coração quando tudo parece perdido. É a força para levantar quando o mundo diz que é para desistir. É a certeza de que, mesmo quando não vemos saída, Deus já está preparando o caminho. E assim, a cada domingo, quando o coro entoa os hinos e as vozes se unem em uma só oração, eles sabem, ali não é só um culto. É um encontro com aquele que faz o impossível. Porque na congregação, não se adora um Deus distante. Adora-se um Pai que desce até nós, que segura nossa mão nas horas mais escuras e nos lembra: confia. Eu estou aqui. E essa é a maior verdade que Henrique e Ana levam consigo: milagres não são coisas do passado. Eles acontecem hoje, aqui, agora, para quem crê. Não porque a gente mereça, mas porque Deus é bom. Sempre foi. Sempre será. E foi assim que, alguns meses depois daquela noite de oração que mudou tudo, Henrique e Ana voltaram à congregação com um propósito ainda maior. Não eram mais os mesmos. A dor que um dia os paralisou agora se transformará em testemunho. A cada olhada trocada entre eles, era como se dissessem sem palavras: Deus nos trouxe de volta. E não foi só para nós. Henrique, que antes mal conseguia segurar um copo sem tremer, agora ajudava a distribuir o café depois dos cultos. Suas mãos, outrora fracas, seguiam firme o pão da ceia, lembrando a todos que a força não vem de nós, mas daquele que nos sustenta. Ana, que chorava escondido no banheiro da igreja, agora abraçava as irmãs que chegavam com o mesmo desespero que ela já teve. Eu entendo, minha irmã, ela sussurrava, enquanto as lágrimas da outra molhavam seu ombro. Mas Deus é maior. Ele vai te ouvir. E então veio o dia em que o pastor chamou Henrique ao púlpito. Não era um convite planejado, mas o Espírito Santo falará ao coração do servo de Deus: hoje é a hora. Henrique subiu com passos lentos, mas decididos. O templo ficou em silêncio. Muitos ali conheciam sua história aos exames, os médicos balançando a cabeça, a noite em que ele foi levado de ambulância e todos pensaram que era despedida. Agora, ele estava ali, de pé, com a voz firme, contando como Deus o levantou. Eu não tenho palavras bonitas, irmãos, disse Henrique,
segurando o microfone com as duas mãos. Só tem uma verdade, eu deveria estar morto. Os médicos disseram. Minha família chorou. Mas Deus disse, ainda não. E aqui estou. Não por mérito meu. Por misericórdia. O templo explodiu em glórias. Alguns choravam. Outros levantavam as mãos. Uma irmã na última fileira, que há meses lutava contra uma doença sem cura, sentiu algo arder dentro dela enquanto Henrique falava. Se Deus fez por ele, pode fazer por mim, pensou. E ali mesmo, entre os bancos de madeira e o cheiro de incenso, ela fez um pacto com Deus: Senhor, eu também quero meu milagre. Ana, sentada na primeira fileira, sorria através das lágrimas. Ela sabia que aquela não era só a história deles. Era o início de muitas outras. Porque quando Deus opera, não é só para um. É para gerar fé em quem ainda duvida. É para mostrar que, onde o homem vê fim, ele vê começo. E assim, a cada semana, mais testemunhos surgiam. O jovem que se livrou das drogas depois de um culto de libertação. A mãe que recebeu o filho de volta, depois que os médicos tinham desligado os aparelhos. O casal que, após anos de espera, segurou nos braços o bebê que os médicos disseram que nunca veria. Histórias que não estavam em livros, mas nos olhos brilhantes de quem viveu. Histórias que não precisavam de provas, porque a prova estava nos sorrisos, nas lágrimas de gratidão, nas vidas transformadas. Porque na congregação cristã no Brasil, não se prega um evangelho de teorias. Prega-se um Deus que age. Que não mudou desde os tempos de Moisés, de Elias, de Jesus. Um Deus que ainda hoje seca lágrimas, sara as feridas e escreve finais felizes onde o mundo só vê tragédia. E Henrique e Ana? Eles seguem firmes. Não porque a vida ficou fácil, os desafios ainda vêm, as contas ainda apertam, os dias de cansaço ainda existem. Mas agora eles sabem, no meio de tudo, há uma mão que os segura. Uma voz que sussurra: não temas. Eu já venci. E isso, irmãos, é o maior milagre de todos. Não é só a cura. Não é só a vitória. É a certeza de que, não importa o que venha, nós não estamos sozinhos. Porque Ele está no meio de nós. Sempre esteve. Sempre estará. O milagre completo. Aquela noite, enquanto Henrique e Ana ajoelhavam-se em oração, o silêncio da casa foi quebrado por um choro abafado. Era Lucas, seu filho de 8 anos, que há meses lutava contra uma doença rara. Os médicos haviam dito que não havia mais esperança. Mas ali, entre lágrimas e fé, Ana segurou a mão do filho e sussurrou: Senhor, o Senhor é o mesmo que ressuscitou Lázaro. Toque em Lucas como tocou nele. No dia seguinte, os exames surpreenderam a todos, a doença havia regressado. Os médicos chamaram de a remissão inexplicável. Henrique e Ana chamaram de milagre. Não foi apenas a cura física, foi a restauração da esperança. Lucas, antes fraco, agora corria pelo quintal, rindo, enquanto os vizinhos, que antes os evitavam por medo do contágio, agora os abraçavam, perguntando: como? Eles responderam com a mesma simplicidade que aprenderam: não foi a medicina. Não foi o acaso. Foi Deus. A reflexão que fica. A vida não promete ausência de tempestades, mas sim um porto onde ancorar. Henrique e Ana descobriram que a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que nada será em vão. Até as lágrimas têm propósito, regam a terra onde Deus planta suas promessas. A lição. Milagres não são apenas curas ou soluções instantâneas. Às vezes, o maior milagre é permanecer de pé quando tudo desaba, sabendo que aquele que calou a tempestade está no mesmo barco que você. A congregação não prega um Deus distante, prega um que desce nas lutas, que transforma cinzas em beleza e choros em danças. E assim, enquanto o sol se põe sobre sua pequena casa, Henrique e Ana sorriem. Não porque tudo está resolvido, mas porque, no meio do caminho, ele esteve lá. E isso muda tudo. O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei medo? Salmo 27, 1.